E aí, pessoal, beleza? Meu nome é Lincoln Batista, veterano do US Army. Vou fazer um react aqui do canal Hoje no Mundo Militar sobre a questão da imigração, do que está acontecendo lá em Los Angeles, beleza? De imigração em locais de trabalho. O centro da disputa foi a cidade de Paramount, onde, durante o fim de semana, os manifestantes se enfrentaram com agentes federais. Ó, pessoal. Vamos lá. Quando acontece isso, né, o pessoal, as críticas que eu tenho visto na internet, nos grupos aí das redes sociais são: cadê a liberdade? Cadê a liberdade de protestar? Cadê, né, primeira emenda? Então, o seu direito você tem. Você só não pode interferir no direito dos outros, como o direito de ir e vir, o pessoal destruindo o patrimônio público que sai dos nossos impostos, certo? Na qual muitas dessas pessoas não pagam impostos, muitos pagam, mas não importa, não importa, porque mesmo que você tá ilegal, você paga imposto, você tá ilegal. Se você não se regularizar, porque tem opções, tem várias opções para você fazer um adjustment of status. Mas se você não qualifica, pessoal, você está ilegal. Aí o pessoal vem com aquela, mas se não fosse se não fossem os ilegais, os imigrantes, esse país não teria sido construído, não estaria de pé. Pô, aqueles imigrantes que construíram esse país, creio que não foram deportados e conseguiram utilizar o dinheiro para sustentar suas famílias naquele momento, não? Mas se você continua e continua e continua utilizando da mesma forma, uma hora as coisas acabam, nada dura para sempre. Nada dura para sempre. Entendeu? E aí o pessoal quer fazer protesto para continuar no país? Onde que isso vai acontecer? E outra coisa que não tem ninguém falando, né? Os países da Europa estão tudo deportando lá. E olha que a deportação de lá é pior, hein? É pior. Nossa, vai. Talvez eu traga pro canal aqui, mas se vocês estiverem com urgência, né, sobre essa questão, procura as deportações da Bélgica, procura como que é as deportações da Hungria. Ninguém nem ouve falar desses países, mas vai lá, vê como que é a deportação. Tá certo. E outra coisa que eu falo, os estados que não são estados santuários, que não tem essa quantidade enorme de imigrantes, os estados aqui sobrevivem, vão para frente muito bem. Aqui no Alabama mesmo não é um estado santuário, é um estado que está crescendo muito. Muito, muito, muito. E eu passo dirigindo aqui pelas construções, por todos esses lugares que está tendo serviços, né? Que falam que o americano não quer. É tudo americano que está trabalhando aí. Tudo americano. Ainda mais que essas empresas hoje em dia por aqui não vão contratar mais legais porque correm o risco de sofrer represálias também. Certo? Então, bom, tivemos. Todo mundo aqui no início foi imigrante. Então eu vou falar, os americanos são imigrantes, a terra roubada. Toda a América Latina é. Toda a América Latina. Quais são os povos originários da América Latina? Então, vieram, fizeram as suas demarcações, fizeram uma história. E agora as coisas são diferentes. Não estão pegando aqueles trabalhadores que vieram aqui, construíram tudo, e aí vai lá, tá todo mundo agora, a gente não quer mais ninguém. Não, pessoal. Provavelmente muitos desses trabalhadores aí foram naturalizados também. Certo? É que fica complicado se os Estados Unidos deixar todo mundo entrar, né? Porque imagina o mundo inteiro vindo para cá se facilitar. Olha o que o Biden fez. O Biden, ele não abriu totalmente, ele abriu muito, mas não abriu totalmente a fronteira e entrou muita gente. Nenhum país se sustenta com isso. Nenhum país vai se sustentar assim. E o USAID mandando dinheiro para fora, para ser desviado o dinheiro que era para ser para ajuda humanitária, estava sendo desviado para viés político. Então, foi cortado. Porque
são pagadores de taxas que estão pagando por coisas que a gente não tem noção de que existia até surgiu o Doge, certo? Eu não quero pagar isso. Eu não quero pagar por coisa que eu não estou nem sabendo. E outra coisa, o pessoal que fala que é pró-imigração, que o Trump está deportando, tá tendo tanto caso de green card aprovado, vistos aprovados, porque vocês não pensam que é unfair, como que é fair, justo. Vocês acham mesmo que é justo vocês deixar outra pessoa passar na frente de um monte de gente que está numa fila provando documentação para mostrar que é uma boa pessoa, que não tem, que não é uma pessoa criminosa, que é uma pessoa direita, que está tentando imigrar para outro país, na qual vai ter todos os seus background check, vai ter toda a sua verificação do seu histórico criminal e tudo mais. Essas pessoas estão em filas, às vezes, por anos. Estão precisando mudar de vida também, estão precisando ganhar sua vida, fazer sua vida aqui também nos Estados Unidos. E eu não vejo ninguém puto com as outras pessoas que estão cortando a frente dessas pessoas. Certo? Então, por que as pessoas não pensam nessas outras pessoas? Que provavelmente vai ser um vizinho seu, na qual você fala, meu vizinho é estrangeiro, mas ele passou pela imigração, passou por um processo de investigação e foi liberado pelo governo para entrar aqui no país. Não é mais tranquilo assim? Do que você não ter a menor ideia de quem está do seu lado direito ou esquerdo? Claro que muita gente vai ser pega no efeito rebote. O efeito rebote eles vão atrás do criminoso, mas, se eu fiz um juramento que eu vou fazer apreensões de coisas ilegais, se você fechar os olhos para coisas que sejam ilegais, mesmo que seja menos importante que outras, mas se você fez o juramento de combater isso, de fazer o que é certo, se você não fizer, você está prevaricando. Então, se você acha que a polícia está fazendo trabalho, fazendo a patrulha, procurando um criminoso. E aí, você está na área de investigação, ou você, a descrição bate muito, e aí eles vão ficar de olho, né? Vão te acompanhar. E o ICE não precisa de mandado para fazer apreensão em local público. Isso é uma coisa que o pessoal fala, tá prendendo sem mandado. Não precisa. O ICE não precisa. Justamente porque eles já vão atrás de pessoas que eles já têm certeza que é ilegal. E no efeito rebote, não é que ele está atrás dessa pessoa, mas se ele vê a coisa errada, vê outro ilegal, ele tiver que investigar, pedir documentação, você não tem, você vai. Você nunca cresceu com os pais dizendo, não esquece os documentos? Você tem que estar andando com o documento, pessoal. Tem que estar andando com o documento. E colaborar também, se você não deve nada, colabora, mostra lá, fala, não sou americano, sou legalizado aqui, assim. Se você tem todos os documentos já prontos com você, mostre, porque toda vez que as pessoas vêm falar de que aconteceu isso errado ou aquilo errado, aí você vai ler a história inteira, tem um motivo ali, mínimo que seja, para a polícia desconfiar, e ele não vai fazer a investigação completa ali no meio do caminho, no meio da rua, porque ele está atrás de outro trabalho, certo? Ele está fazendo outro tipo de trabalho. Mas ele vai te mandar para que seja investigado com mais tempo. Isso aí é consequência da abertura dessa entrada sem controle do governo Biden. E não é nem por causa da questão política que eu estou falando, Biden já era também, mas é a consequência, é causa e consequência. Mas eu vim falar sobre a violência, né, que está acontecendo lá na Califórnia, em LA, e também pode ocorrer em outras cidades, santuários também.
E vai acontecer com o tempo. Você acha que esses protestos vão até quando? Esses protestos vão até quando? Eu resolvi fazer esse vídeo hoje porque acordei, né? Vi um vídeo onde depredaram carros das polícias, parada embaixo de um túnel. O que você acha que vai acontecer com isso? O que você acha? O que você acha? Vamos falar, tá bom, a gente não pode com eles? Não. Vai chegar quem? Blindados. Blindados das Forças Armadas. E aí você pode jogar pedra à vontade. Pode jogar pedra à vontade. Sem contar que a Força Armada não está utilizando nada ainda. Mesmo se utilizarem carros blindados, eles não estão usando drones ainda. Não estão utilizando um monte de coisa que poderia ser utilizado para conter isso. Na verdade, vai, dependendo. O que depende é de até onde você quer chegar. Até onde você quer testar as Forças Armadas. As Forças Armadas dos Estados Unidos é a força mais poderosa do mundo. E aí um grupo de protesters, né, vai querer bater de frente com a polícia, achando que não vai ter reforço, vai ter o National Guard. O National Guard está aí para isso. Quando o governador não consegue dar conta do seu estado, né, o governo federal pode ativar a Força Nacional, né, a Guarda Nacional, para fazer o trabalho que o estado não está conseguindo fazer ou não quer. Então, o que você acha que vai acontecer? Vai ter blindado, se destroem viaturas, vão colocar blindado. Vai escalando a situação. Até surgir um louco que vai querer atirar para valer na polícia. E aí o que acontece? Quem não tem nada a ver com aquilo vai pagar. Por que os Estados Unidos, aí o Trump revogou os vistos para vários países? Tipo, sem mais, sem menos. Porque os países não dão conta de segurar os seus cidadãos que estão fazendo baderna nos Estados Unidos. Então vai punir quem? O país. Aquela coisa, se os pais não educam, o mundo educa. Então, os Estados Unidos está fazendo o papel do mundo. Os Estados Unidos está fazendo o papel do mundo. Se o seu país não te educa, você sai do seu país com aquela mentalidade que, no caso eu sou brasileiro, fala, os pessoal vê como o brasileiro vem para os Estados Unidos, mas o Brasil não sai do brasileiro. Para mim, boa parte disso eu já deixei, porque tem muita coisa que não presta mesmo. E não presta mesmo, aí o pessoal fica falando mal do Brasil. Pô, eu falo bem pra caramba do Brasil, do que tem que ser falado. Mas eu sou brasileiro, cresci no Brasil. Tem as coisas boas e tem as coisas ruins que tem que ser falado sim. Tem que ser falado. E a minha liberdade de expressão também, certo? Que eu posso falar, pelo menos. Então, deixa eu colocar no vídeo aqui, porque eu não assisti o vídeo. É que já vem de tempo que eu tenho assistido essa situação e vendo críticas de pessoas ignorantes que não têm o menor conhecimento, falando que o ditaduras, eles seguram seus cidadãos para não sair do país. Por quê? Se o país esvaziar, você não vai ter mão de obra. Não vai ter mão de obra. Certo? E aí, o que tem em relação? Aí vão falar, não, mas então os Estados Unidos está deportando. Exatamente. Exatamente. Tudo é matemática. O número de pessoas, de quantidade de pessoas que já tem nos Estados Unidos já é o suficiente para fazer o país mover, certo? Com a quantidade de empregos e tudo mais. E tem um monte de gente fazendo do jeito certo, que vão poder chegar nos Estados Unidos e poder trabalhar, certo? Mas aí eles vão poder trabalhar legalmente, eles não vão trabalhar por um salário pequenininho, assim como muitos imigrantes fazem, que vão morar em uma casa com vários quartos e várias famílias vão morar nessa casa para poder economizar e mandar dinheiro para fora. Pô, quem quer morar aqui
né? Quem quer morar aqui, o Trump quer o quê? Que o dinheiro seja circulado aqui dentro, que os dólares fiquem aqui nos Estados Unidos, que sejam gastos aqui nos Estados Unidos, que a moeda circule aqui nos Estados Unidos. E o que impacta na economia, tendo imigrantes mandando dinheiro daqui para fora? Impacta, pessoal, impacta. Então, parece que vai ter até uma taxa aí para certos países que dificultam um pouco a vida dos Estados Unidos. Então, né, mandando aviões com imigrantes de volta para casa, tudo isso é custo que quem paga? O cidadão americano. E a campanha do Trump foi o quê? American First. Então, pessoal, de maneira indireta, prejudica, a imigração ilegal prejudica, sim, os cidadãos, certo? Porque todos esses serviços, para quem não tem documentação, é tirado dos impostos. Muitos imigrantes, mesmo ilegais, pagam impostos. Tá certo. Então, se legalize também. É simples. Não é simples se legalizar, mas se você já está aqui nos Estados Unidos, você tem que se legalizar, se você quiser ficar. Porque, como eu disse, nada é para sempre. E se o país, se a população de certo país vem para cá e causa problema para o país, os Estados Unidos vai começar a retalhar aquele país. Certo? E eu não vejo onde está o fundamento da crítica dessas pessoas. Tá com base na ignorância, porque a lei está aí faz tempo. A lei já existe. Muitas críticas aí que eu vejo tá criticando o Trump por passar por cima dessa lei. Não, não. Vai no site oficial, muita gente fica se baseando em meme de internet ou por alguém famoso que não tem nada a ver com a política, mas pô, o ator ele sabe interpretar, ele sabe mentir muito bem, né? E os políticos eles querem o quê? Pessoas que sabem mentir muito bem, porque ele mente muito bem também. Então, né, eu sempre vou dar uma olhada assim, né, em certos casos, porque assim, eu não quero também faltar com honestidade. Não quero faltar com honestidade, mas eu gosto de ir em várias fontes e pesquisar também o que do outro lado está sendo falado. E gosto de ver se alguém tem contrapontos e se tem alguma outras argumentos que contradizem aquele argumento e eu procuro, porque eu procuro a verdade. A internet aí tá cheia de mentira, querem regularizar. Não, não regulariza não. Regularizar, a gente vai ter um monopólio de uma pessoa dizendo o que é certo e o que é errado. Eu posso fazer isso por mim, eu posso ver a esquerda, ver a direita, ver o centro, ver todos os lados. Eu sou capaz de fazer as minhas análises por mim mesmo, entendeu? E eu creio que todo mundo tem que ter o direito de procurar por si a verdade. Sabe, cada um sabe o que é bom para si. Nem todo mundo, mas aí erros são partes de um processo do ser humano na qual você aprende. Eu votei no PT já no passado e aprendi a não votar mais neles. É um processo. Às vezes causa algum problema aqui ou ali, mas o que não pode é insistir no erro. Certo? Vamos continuar o vídeo. Nossa, me empolguei aqui. Vamos lá, deixa eu ver aqui. A tensão escalou rapidamente, com os manifestantes bloqueando ruas e destruindo propriedades privadas. E como a resposta das autoridades locais foi vista como insuficiente pelo governo Trump, decidiu-se pelo envio de reforços através da federalização da Guarda Nacional. Aí, destruindo empresas privadas. Empresa não. Propriedades privadas. O pessoal está destruindo propriedades privadas. Certo? Estão destruindo propriedades do trabalhador, do cara que contribui com as taxas. E as taxas deles paga quem? Esses caras aqui, ó. Esses caras. Então isso aí é um imposto bem pago. E eu creio que as pessoas que pagam impostos estão satisfeitas com isso. Principalmente as pessoas que tiveram as suas propriedades prejudicadas aí, né? Agora o imposto dessas pessoas vai ser muito bom aí, ó, utilizado. Ó. Podia estar utilizando com outras coisas e vai ter que ser utilizado com munição,
com todos os equipamentos necessários. Todos os equipamentos necessários. E o que vai acontecer, como eu falei, só vai escalar mais a situação. Por enquanto ali, ó, até paintball os caras estão usando contra as pessoas. Olha só o que eu tô vendo ali. O cara tá com uma latinha de dip ali, olha só, velho. Não sei se dá pra ver aqui, ó. Quem é militar aqui sabe, ó. Os bolsos da gente ainda com uma candy dip. Provavelmente isso aqui é um Copenhagen Long Cut. Deixa eu ver, isso aqui não tem nada aqui. Ou tem, né? Pessoal. É o que eu tô falando, ó. Mais disso aqui vai acontecer. E se escalar a situação, aí o bicho pega. Aí, nossa senhora, aí vai ficar feia a coisa. Se tiver disparo de arma de fogo... Ó, e sabe uma coisa, pessoal, que não, as pessoas não entendem? É que se você... Lá, que nem o cara lá com a bandeira do México, circulando, o carro pegando fogo, protesto, mostrando, né, destruindo propriedades privadas. Você tá manchando o seu próprio povo. Quem acha que o estereótipo agora, o estereótipo que vai ser mais caçado agora, depois dessas coisas, são mexicanos. Porque o cara tá com a bandeira do México lá, fazendo um negócio, mostrando que tá o quê? Tá desafiando a polícia. E tem os cidadãos também que não gostam dessas coisas, né? De tudo que tá acontecendo. Vai ficar ruim para mexicano, cada vez mais. Então, é assim, se brasileiro tá fazendo merda aqui, eu como brasileiro, né? Tem que ir lá e repreender essa pessoa, né? Porque a gente vai acabar sendo mal visto. E se a gente acaba sendo mal visto e mais pessoas, mais brasileiros acabam fazendo coisa errada aqui, pô, vai chegar numa hora que vão generalizar tudo, ó. Não são todos, mas com exceção daquele e daquele. Não. A gente não pode ser exceção, sabe? Porque agora, cada vez mais que esses protestos acontecem, tem pessoas de certa nação fazendo parte, é aquela nação que vai ficar sendo marcada. No caso ali, o cara com a bandeira do México. Tem várias outras pessoas de várias nacionalidades fazendo protesto ali, mas quem vai ficar marcado por liderar os protestos? O cara que está com a bandeira daquele país, do México. Então, os mexicanos vão ser perseguidos? Não, vão olhar mais para os mexicanos, porque ele está atraindo a atenção para ele. Aquela questão do low profile, pessoal. Você quer se destacar, você vai ser visto. Você vai ser visto. E você vai estar prejudicando outros como você. Entendeu? Deixa eu continuar aqui. Apesar do governador da Califórnia, Gavin Newsom, ter declarado que a situação não exigia o envio da Guarda Nacional, Trump usou uma disposição legal que lhe permite agir sem a aprovação do governador, um movimento que remonta a uma ação semelhante de 1965, quando Lyndon Johnson enviou tropas da Guarda Nacional para o Alabama para proteger manifestantes dos direitos civis. Uma ação feita à revelia do governador do estado, gerando fortes tensões internas entre a esfera federal e estadual. O uso da Guarda Nacional sob comando federal Só um ponto aqui, rapidão. Sobre o Alabama, eu estava pesquisando algumas coisas. Eu moro aqui já há um tempo, né? Bastante tempo. E eu estava vendo algumas curiosidades sobre o Alabama, especialmente dirigindo nessas avenidas aqui, sempre tem placas referente a acontecimentos históricos. E eu estou pensando em dar uma volta a qualquer hora, ir nesses locais e conhecer um pouco mais da história e passar para vocês. Beleza? Então vou fazer isso qualquer hora. Pegar esses pontos históricos e ir diretamente lá e pegar um pouquinho dessa história e passar para vocês. Eu descobri muita coisa interessante sobre o Alabama, aqui onde eu moro, que eu não tinha ideia, pessoal. Então, vou continuar o vídeo aqui. extremamente raro e só é acionado quando as autoridades estaduais ou locais não conseguem conter uma situação, com a ordem de Trump se baseando na alegação de que as manifestações violentas estavam impedindo a execução segura das leis federais. Ele argumentou que as manifestações eram uma forma de rebelião contra o governo dos Estados Unidos.
justificando assim o envio das tropas para proteger as instalações e os funcionários da imigração e da alfândega. E imediatamente o governador... Tá, eu posso falar isso pra vocês porque eu já vi acontecer. E é o seguinte, existe um juramento que nós fazemos aqui que se chama Pledge of Allegiance, que a gente jura defender contra estrangeiros e locais, que a gente fala domestic, foreign and domestic enemies, inimigos. Ou seja, a gente faz um juramento, jurando proteger contra inimigos estrangeiros e domésticos. Domésticos significa, né, os próprios inimigos dentro de casa. Neste caso de imigração que está acontecendo aí, quem são os inimigos domésticos? Certo? São os pessoal que estão legal aqui nos Estados Unidos, mas que estão fazendo parte em suporte a protestos violentos, protestos não autorizados, que infringem no direito de outras pessoas, cidadãos americanos, pagadores de impostos, certo? Primeiro que começou que estavam indo atrás de criminosos. Mas como as pessoas estão indo contra a polícia, né? Você faz o que quando alguma coisa está te atrapalhando? Se você tem que trabalhar numa área, vamos colocar dessa forma, se você tem que trabalhar numa área, você quer que aquela área esteja limpa para fazer o trabalho sem risco de outros objetos em volta, você tropeçar, né, ou se cortar. O que acontece? Você vai fazer um trabalho, no caso a polícia, está indo atrás de criminosos, certo? Está indo atrás de criminosos. E aí, a população, coisa que eu nunca tinha visto aqui nos Estados Unidos. Pelo contrário, a população nos Estados Unidos geralmente ajuda a polícia a conter um agressor, um criminoso, um suspeito, que seja. Mas a cultura da América Latina, não sei se é só da toda a América Latina, mas eu sei que isso no Brasil é algo comum. A polícia prender alguém e a população em volta ameaçando a polícia, jogando coisas em polícia. Olha, aqui não é igual. Aqui não é igual ao Brasil. Aqui a polícia vai responder. E é muito ruim, né? Quando a polícia vai atrás de bandidos aqui, tem mandado, tá indo atrás das pessoas e a população começa a fazer a mesma coisa que fazem. Eu vou usar o Brasil como exemplo porque é onde que eu conheço e já vi. As pessoas começam a ficar em volta da polícia, muito próximo, ameaçando, jogando coisa. Pô, você quer fazer um trabalho com segurança, que já não é um trabalho seguro, e você ainda tem que se sentir inseguro na própria casa para fazer o seu trabalho no local onde você mora. Não pode ser assim. Não pode ser assim. A população não se envolva. Porque você vai acabar atraindo atenção para você, você vai acabar fazendo o quê? Tudo isso entra em estatística, entra em dados. Se você for ver um vídeo que eu fiz outro dia sobre o porquê que a polícia entra em comunidades de uma forma mais violenta do que em zona nobre, essa é a questão. Porque os Estados Unidos é um país que a maioria dos lugares é pacífico demais. A polícia chega e é respeitada. Faz o trabalho tranquilo. Agora, está começando a entrar no que? Os dados. Começa a entrar no sistema o quê? Aquela região, a polícia não está conseguindo fazer um trabalho bem feito porque a população ali é mais energética, fica contra a polícia, rodeia a polícia, então ameaça, joga coisas. O que vai acontecer da próxima vez que a polícia for fazer alguma ação naquela mesma região? Ela vai preparada. Ela vai com um pouquinho de mais energia, porque ela vai estar esperando o quê? Que uma população hostil. Uma população hostil, pessoal. Então eles vão, sim, ir com mais equipamento. E se tiver mais trabalho ainda, da próxima vez eles vão com mais força e com mais pessoas. Mais trabalhadores.
E vocês podem ver isso acontecendo. Isso é coisa que vocês poderiam ter visto antes já. Mas vai acontecer mais e mais e mais. Agora vão mandar os fuzileiros, né, o Marines, para Los Angeles. Já mandou, já chegou lá. E depois, se continuar a bagunça, vai mandar quem? Vai mandar os equipamentos dos Marines. Porque os Marines vai lá para presença. Pessoal, por enquanto é presença. Presença. O military faz... Primeira atuação do military em algum lugar, quando chega para se estabelecer a ordem lá, é fazer presença e deixar o ICE, a polícia, fazer o trabalho. Porque se eles precisarem de suporte, eles vão ter o suporte dos Marines. Agora eles vão fazer o trabalho deles em paz. E se tiver problema, eles vão ter um suporte, e um suporte muito grande. Entendeu? É assim que acontece. É assim que acontece. Imediatamente, o governador Newsom condenou a ação, chamando-a de inflamatória e acusando Trump de buscar apenas um espetáculo político. Apesar das cenas de violência e caos, para o governador, a resposta do governo federal não era necessária, já que as autoridades locais já estavam, segundo ele, controlando a situação. Uma afirmação negada pelas imagens. Aí, ó. Aí, é isso que eu tô falando. E aí, mas por quê? Por quê? Você tá querendo viver nos Estados Unidos? Cara, eu gosto do Brasil também. Tipo, não falo que não gosto. Não gosto dos políticos. Não gosto da merda que estão fazendo lá. E o que a política acabou causando nas pessoas, que é essa questão de dividir. Então tem muita pessoa bosta lá agora também, que não sabe conversar direito, trocar uma ideia sobre essas coisas. Tá uma bosta. E aí você vê o cara... Nada contra os mexicanos também. Servi no exército com mexicanos, que eles tinham a bandeira dentro do quarto lá também. Pô, da hora. Legal. É legal isso. Mas eles querem viver... Você tá morando aqui nos Estados Unidos. Se você pegou sua cidadania, você fez o juramento. Ser americano, uma coisa que o pessoal não entende. Muitos americanos também não sabem, porque eles não estudam a história. E também eles não precisam recitar certas coisas que nós, imigrantes, temos que fazer. E se ele não estuda a história, não vai saber sobre o Pledge of Allegiance. Leia sobre o Pledge of Allegiance. Você vai... A história, não só sobre o juramento que fazemos. Porque, assim, jurar por jurar, qualquer um faz. Só lê as coisas que estão ali, todo mundo faz. Eu, pelo menos, eu entendi a mensagem. Eu entendi o Pledge of Allegiance. E eu concordo e eu vivo por aquilo. Certo? Porque eu fiz um juramento. E aquilo ali vai manter é algo que para manter a ordem. Eu não saí de um país corrupto. Eu sei que corrupção tem em todo lugar, mas escancarado daquele jeito, com um governo que só te rouba toda vez, para vir para um país e trazer a negatividade daquele país. Não, venha para cá para eu me adaptar à vida americana. Você nunca vai ser visto como os deles. Eu não quero me parecer visualmente, nada daquilo. Mas eu vou me adaptar o máximo possível à vida do estilo americano, porque a gente cresceu... Eu, pelo menos, cresci assistindo filme, vendo as vizinhanças, legal pra caramba. Pô, quem nunca admirou nos filmes, ver assim, pô, que da hora nos Estados Unidos, a vizinhança assim, fala, lá a lei funciona. São jargões, vários jargões e frases que eu cresci escutando de coisas boas daqui. E muitas coisas boas, já escutei coisas ruins, mas eu vivo aqui e nem tudo é perfeito. Mas os outros lugares são pior. Então, cara, não é que eu vou falar, tá bom, a gente tem que ficar confortável porque tem outro lugar pior, né? Não, a gente tem que sempre procurar melhorar. Mas não vai ser dessa maneira. Não vai ser dessa maneira. Você quer vir para os Estados Unidos? Leia, aprenda inglês, tente viver na cultura. O pessoal vem para cá, para os Estados Unidos, para ficar preso em comunidades, sabe? Do mesmo país, aí não aprende a falar inglês, aí não aprende a cultura, aí
quer morar no país, mas não quer morar como cidadão daquele país, não se naturaliza. E quer fazer guerra contra a polícia daquele país que você quer viver. Pô, você não vai querer chegar num lugar e viver em paz fazendo guerra com a polícia. E outra coisa é ter a integridade. A pessoa tá brigando hoje. A pessoa tá brigando hoje contra algo que é legal. Para proteger algo que é ilegal. Não dá pra defender isso. Não dá pra defender isso. E se você defende isso, sinto muito. Você não é uma pessoa. Você não é uma pessoa boa. Ou não vem pra cá. Ué, se não gosta das leis daqui, não vem pra cá. Essa lei sempre esteve aí. Essas leis de deportação sempre teve. Só que o pessoal não. Por questão de voto, de popularidade, os governos ficam com medo, né, de fazer o que o Trump está fazendo. Mas é o jeito certo de arrumar a casa, pessoal. É o jeito certo. Vai perder popularidade? Vai perder popularidade. É isso que eu gosto no Trump, porque ele tem coragem. Ele tem coragem. Pode falar que fez um monte de coisa errada, isso, aquilo. Tipo, todo mundo. Ninguém tem teto de vidro. Não é passando pano. O que é errado. Mas se o outro fez e esse fez, eu acho errado o que os dois fizeram, mas aí você vai fazer o quê? A justiça vai fazer o quê? Se não punir um, não vai punir o outro. E isso aí são coisas que acontecem na justiça. Que você vai pegar um caso de outra pessoa para aplicar as mesmas leis de acordo com a ação semelhante que pode levar ao crime ou não. Então isso aí é coisa que não precisa discutir. Ah, mas fez isso. Tá, o outro fez. Ah, não justifica. Mas, cara, não vai acontecer nada. Né? É inútil ficar debatendo coisa que um fez e o outro fez. Porque isso não vai levar em nada. Agora, se tiver uma coisa que um fez, o outro não fez, aí a gente pode conversar mais um pouquinho. Sabe? Não que seja certo, porque um fez, o outro tem que fazer. Não. Mas é que, tipo, é inútil conversar sobre isso, porque não vai chegar a lugar nenhum. Nenhum vai sofrer consequências. Então, você não vai tirar seu voto de um, porque o outro também faz. Então, você vai pegar as ações únicas, que um faz e o outro não faz. A questão do quem se destaca da melhor forma possível é aquele que você vai escolher para te representar. Ou o menos pior, no caso. Tem muitos casos que tem que ser o menos pior, né? Mas, enfim, não querendo sair do foco aqui, você tá com a bandeira, lutando para ficar num país, mas sua prioridade é a outra bandeira. Então volta. Não tem como. Você quer viver no país, se adapta ao país. Vou continuar aqui. Que circularam pelas redes sociais, mostrando estradas fechadas e carros e caminhões sendo incendiados. Enquanto isso, no lado federal, o secretário da Defesa, Pete Hegseth, afirmou que as tropas seriam usadas apenas para a proteção do pessoal federal e as suas propriedades. Mas disse que os Marines, os fuzileiros navais dos Estados Unidos, poderiam ser enviados caso a violência continuasse. A prefeita de Los Angeles, Karen Bass, também protestou contra a mobilização da Guarda Nacional, mas Trump permaneceu firme na sua decisão, reiterando... E eu vou falar uma coisa, hein? É como eu falei, a Guarda Nacional vai pra lá, né? Os Marines vai pra lá. E se continuar a violência, a polícia não está preparada para agir com a violência que o Marines ou as Forças Armadas estão. Se continuarem agindo com violência, vai ficar muito feio, porque a polícia, como eu disse, eles até as leis que eles estão acostumados vai mudar. Quer dizer, não que vai mudar a lei, assim, eles vão agir de acordo com a lei, a polícia, porque eles entendem muito mais do que o pessoal que está nas Forças Armadas da questão de lei, principalmente daquele estado, certo? Se forem levar para violência, se for preciso
o Marines intervir, eles não vão pensar na lei como os policiais pensam. Eles não vão levar em consideração muitas coisas. Provavelmente eles tiveram, sim, eles têm um treinamento de saber o que pode e o que não pode fazer. Mas é muito menor do que os policiais. E outra coisa, o pessoal no Marines, eles provavelmente são mais jovens do que os policiais. Então eles podem fazer muito mais coisas pelo... Como eu posso dizer? A pessoa jovem tem mais aquela impulsividade, né? De fazer alguma coisa, ainda mais nas Forças Armadas, se é o National Guard, né? Se eles não estão fazendo... Estão só treinando, não tem nada para eles fazer, não tem nenhuma ação. Quando aparece uma coisa assim do tipo, a vontade dos caras vai lá em cima. E aí os caras vão querer trabalhar. E os caras não entendem muito das leis como os policiais entendem. E aí, pessoal, a violência vai ser diferente. Vai ser bem diferenciada. Olha, escuta o que eu tô falando. Que a situação já havia saído de controle para as autoridades locais. É importante lembrar que tanto a prefeita Bass como o governador Newsom são do Partido Democrata, grandes rivais do Partido Republicano do presidente Trump e avessos a políticas mais amplas de deportação de imigrantes ilegais. No terreno, as manifestações, que começaram de forma pacífica, rapidamente estão se tornando mais violentas, com protestos eclodindo em várias cidades ao redor de Los Angeles, incluindo em uma área próxima a um Home Depot, onde as forças federais estavam se concentrando. A presença da Guarda Nacional, autorizada por uma ordem executiva, trouxe à tona o debate sobre o uso da Força Federal em solo americano, algo que, historicamente, tem sido um tema controverso nos Estados Unidos. Esse episódio lembra outras tentativas do presidente Trump no seu primeiro mandato, como quando cogitou o envio de tropas federais para conter os protestos após o assassinato de George Floyd em Minneapolis em 2020. No entanto, ao contrário daquela ocasião em que Trump atuou em coordenação com o governador, agora, na Califórnia, diante das cenas de caos e de violência e diante da resposta fraca das forças locais, ele optou por agir sem a solicitação do governo local, levantando questões sobre o papel do poder federal em tempos de crise interna. O objetivo de Trump com isso é, em primeiro lugar, proteger os agentes federais que estão fazendo o seu trabalho, inspecionando locais de trabalho e prendendo os imigrantes que estão ilegalmente no país. E, em segundo lugar, é fazer valer a sua nova política de tolerância zero para a imigração ilegal e para protestos violentos. A forma como os protestos evoluíram e fugiram do controle em 2020, após o assassinato de George Floyd, com o movimento ganhando força e ímpeto a nível nacional, resultando em caos e destruição em várias cidades de diversos outros estados, com certeza também deve ter pesado na decisão de Trump de não aguardar pela ordem do governador e de federalizar a Guarda Nacional. Para Trump, quanto mais cedo atuar, menor é a chance da violência escalar e se espalhar, principalmente em um contexto tão controverso como é a imigração ilegal, ainda mais em um estado de maioria democrata. E se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se já e acione o sino. Então, o canal do Hoje no Mundo Militar é legal pra caramba. Eu acompanho os caras faz um tempão já também. E por que eu gosto deles? Eu vou fazer até uma propaganda pros caras aí. Porque eu tenho visto, analisado, estou sempre por dentro dos assuntos aí das guerras, geopolítica, né, do que está acontecendo, até pela questão de ser veterano. Bom, tudo tem estado de acordo, né? Eu não vejo os caras inventando coisas, falando mentira nem nada, por isso eu peguei já o vídeo deles aí, que já está também em português e também já bem resumido, né? Já facilita até o meu trabalho aqui. E também para expressar aí a minha opinião, a minha visão e também passar alguma informação que eu sei que é verdadeira 100%. De como funcionam essas coisas, pessoal. Muita coisa aí
Não tome partido, aquela coisa, não coloque a mão no fogo por quem você não conhece. Já é difícil por quem você conhece. Mas o que vai acontecer é que você vai se prejudicar. Você vai se prejudicar. Às vezes as pessoas não estão nem na maldade ou na intenção de fazer algo mal. Porém, ela está fazendo algo que está na ilegalidade, sem saber por quê. Quando as pessoas fazem vistos, e eu tenho discutido discutido por quê? Porque é chato ver a galera criticando ou ameaçando trabalhador, porque os policiais ali são trabalhadores também, eles estão fazendo o seu trabalho, aí o pessoal vai vir com aquele argumento, o pessoal, a segurança do Hitler também só fazia o que é o trabalho deles, né? Mas a diferença, pessoal, é que o que eles estão seguindo, o que a polícia segue aqui, é a Constituição, certo? Eles são mandados para fazer o trabalho e podem se recusar a fazer qualquer trabalho que seja ilegal contra a Constituição. Simples assim, beleza? Então, o que eu tenho percebido é que as pessoas estão criticando porque simplesmente o partido que ele gosta, o político que ele gosta, falou mal do Trump ou outro. E tudo bem, as pessoas podem não gostar do político, nem nada. Eu não apoio ele em tudo também. Eu não apoio ele em tudo também, mas é um cara que tem pulso firme, que colocou aí sua popularidade em jogo para poder fazer o que é certo. Inclusive, até políticos de esquerda já deram o seu apoio também ao Trump, certo? Meio discretamente. Não queria nem aparecer nas câmeras, mas demonstrou seu apoio ao Trump. Outras pessoas, políticos também, que já concorreram já já concorreram para a presidência e já falaram os meios para consertar esse país, que é os mesmos meios que o Donald Trump está usando, certo? Então, o pessoal quer criticar. Pessoas, procurem saber as coisas antes de falar. É sério, tipo, procura fonte oficial. Se você achou alguma coisa, você não... Quando eu concordo com alguma coisa que é tipo do meu viés político, eu vou em outra fonte, porque eu não quero ficar postando coisas, compartilhando coisas para corroborar com uma mentira, porque isso no final vai impactar negativamente naquilo que eu defendo. E eu vou perder também minha credibilidade, né? Que eu acho que é uma coisa importante para todos, né? Ter credibilidade no que você fala. Por isso eu não fico enchendo linguiça do que eu fiz. Velho, a verdade uma hora sempre aparece. A verdade uma hora sempre aparece. Então, vamos agir com integridade, porque no fim, se você dá suporte à coisa errada, essa coisa errada vai se voltar contra você. As coisas boas que você dá suporte, mas que parece não ter efeito no início, em algum momento vai voltar para você. Então você planta o que você colhe. Todo mundo fala isso, mas ninguém tem certeza de que vai acontecer isso, porque as pessoas gostam de efeitos imediatos. Você faz e acontece. Mas não, pelo menos na minha opinião, no que eu tenho visto, na minha experiência, é que o karma, ele existe. Ele existe. O karma, ele existe. Se faz errado, vai acontecer errado. Por experiência, tem situações aí nessa questão de imigração aí que eu apoio, por mais que seja pessoas da minha família que vão ser afetadas por isso. Mas o erro foi da polícia? Foi do governo? Não. As leis sempre estiveram aí. Sempre foi assim. Eles só estão trabalhando mais agora, o que é bom. As pessoas deveriam estar felizes quando você paga imposto e a polícia age.
Porque se não agir agora, vai ficar pior. Olha como que tá o Rio de Janeiro. Como que o Rio de Janeiro ficou daquele jeito? Como a polícia... Como São Paulo deixou o PCC crescer? Sem fazer nada. Né? Sem fazer nada. E aí abre que nem o outro presidente aí abriu a porteira, entrou mais gente, todo mundo, muito bom, por quê? Eles querem ganhar as eleições, querem votos, não querem perder popularidade. E tem muito imigrante aqui nos Estados Unidos. Por isso que eles queriam fazer o válido, né, o voto também do imigrante. Tava indo para esse lado, pessoal. Imagina você tá no seu país, você tá na sua casa, entra alguém na sua casa, começa a morar aí e começa a tomar partido, começa a ter voz nas decisões da sua casa. Isso não existe. Não existe, pessoal. Não existe. Isso é loucura. Então é isso. Protesto, direito de liberdade de expressão, você tem. Você tem. Quando você assina o seu visto, leia o que você pode acabar violando, se você fizer, e perdendo o seu visto. E depois ir acusar o governo de que está sendo malvado, tirando seu visto, porque você não cometeu crime. Não, se você ficar pobre, não tiver condições de se manter aqui, você está com visto, você vai perder seu visto e você pode ser deportado. Sempre foi assim, não mudou nada a lei. Entendeu? É crime. É crime ficar pobre? Não. Mas o país não vai te manter aqui se você não contribuiu. Entendeu? Então por isso que é bom fazer as coisas direitinho. Ou eu tô errado? Porque se for assim, vamos ver como que funciona. Você dá o exemplo primeiro, vê como que funciona na sua casa. E aí você pode defender. Né? Porque fala, não, é tranquilo. Não faz background check, não olha quem está entrando na sua casa, a pessoa não precisa contribuir com nada. E aí? É isso, pessoal. Agora, sabe o que vai acontecer? Aumentou o emprego. Não é que vai acontecer, já aconteceu. E vai acontecer mais. Aumentou o emprego. Por quê? Os imigrantes ilegais não são contabilizados, né, para os dados do governo se o patrão não... Se eles não têm documentação, se não tem papel, né, não tem como comprovar, não entra nos dados. E aí, com esse negócio de deportação, acontece o quê? Abre vagas. E aí o empresário vai ter que fazer o quê? Pagar direitinho, pagar o valor correto para aquele cidadão americano ou quem tenha permissão de trabalhar, que não seja americano. E aí vai acontecer o quê? Vai entrar no índice de empregabilidade do governo, que já está subindo em 200 não sei quantos mil já, acima da média. Quer dizer, acima do esperado, né? Ou seja, tá tendo emprego, tem emprego em todo lugar que eu vou tá tendo emprego, certo? E vai ser preenchidas as vagas, e vai faltar mão de obra. O que acontece quando alguma coisa é escassa? Se paga mais. E se paga mais, a pessoa que está recebendo vai ter uma vida melhor, vai gastar mais. Gastando mais, ela vai estar dando suporte a outro business. E esse business crescendo vai empregar mais pessoas. E quando tiver faltando mão de obra, o governo ele reafrouxa as leis de imigração, não deixando entrar ilegais, mas permitindo que mais pessoas entrem. Ou seja, não parando, não recusando vistos, entendeu? Mas vão vir direito, vão vir legalizado. E pronto, é assim que vai acontecer. Não é que os Estados Unidos vai quebrar porque não vai ter imigrante para trabalhar. Pessoal, calma. Tem que fazer uma limpeza primeiro. Eles não estão atrás de trabalhadores, mas os trabalhadores aí vão rodar porque eles estão no lugar errado, na hora errada, ou no local onde tem criminosos que a polícia tem que ir.
e acaba pegando o outro ilegal e levando porque é o trabalho dele. Mas no final, pessoal, no final é que a pessoa tem que enxergar um todo. No final é para o país se estabilizar, certo? Para o dinheiro ficar mais aqui dentro. São tudo que está rolando não são peças soltas. Não são peças soltas. Tudo conecta na economia. Tudo conecta na economia. E o Trump, ele está focando na economia. Na economia, ele não está querendo nem guerra aí. Ele está tentando fazer de tudo para acabar com as guerras que estão acontecendo aí. Mas os Estados Unidos vende arma? Vende arma. Os Estados Unidos tem que se posicionar. Porque assim, os Estados Unidos... Aí eu já estou saindo até do foco, né, de imigração. Os Estados Unidos tem que se posicionar, tem que fazer o que tiver que ser feito, porque o pessoal só olha nos Estados Unidos porque os Estados Unidos é um país aberto para informação. Você sabe muito mais do que está acontecendo aqui do que numa Rússia, numa China. Então parece que só os Estados Unidos está fazendo isso, essas coisas que o pessoal julga errado. Mas vai ver China, Rússia, que nem eu falei, os outros países aí que estão fazendo deportações também, implementando leis de imigração. Vai ver os outros países como que estão fazendo. Bem pior. Mas é que os Estados Unidos é visto. E outra, não está parando de chegar pessoa entrando ilegalmente ainda. Então vai continuar o trabalho, vai se intensificar de acordo com a intensificação dos imigrantes também, fazendo protestos e fazendo coisas erradas. Então, eu acho que eu já falei demais. Não tenho nem ideia de quanto tempo que eu tô falando aqui. Mas eu vou deixar esse vídeo aí, vou fazer um upload. Se gostou, gostou. Curte, compartilha. Se não gostou, eu sinto muito, mas a verdade é essa, pessoal. Eu gosto, eu torço para que muita gente consiga vir, mas é colocar o pé no chão. Eu coloco o pé no chão, eu não consigo falar que... Gente, eu espero que todo mundo... Não, eu não espero que todo mundo, porque isso não entra na minha cabeça. Não existe matemática para caber todo mundo, deixar todo mundo entrar. Não tem. Mas que venham as pessoas boas, do jeito legal, do jeito correto, e vão ser bem-vindos aqui. Só fazer o processo legal. Se você qualifica, qualifica. Se não qualifica, gente, infelizmente, eu falo para meus filhos, vocês não podem ter tudo na vida. Eu aprendi a crescer aprendendo que eu não podia ter tudo na vida. Sempre vai ter alguém que vai ter mais que você. Então, se você não pode viver nesse país, não fica nesse país, se vai te prejudicar mais. Tenta outra coisa. A gente tem que se adaptar. Ah, é fácil falar porque eu já estou aqui. Cara, eu era contra os Estados Unidos até quando eu vim para cá. Antes de vir para cá, né? E aprendi, porque eu ia muito... Eu era de esquerdinha, né? Na minha adolescência, mais pro lado esquerdo. Eu não entendia muita coisa. Depois você vai, conhece mais coisas, vai pra fora, né? Vai viajando mais, vai conhecendo coisas afora. Você vai vendo a diferença de um país pro outro, e as leis, as pessoas. Você vai pegando uma maturidade maior. E hoje eu vejo, pensando com uma lógica, com uma visão lógica, cara, é isso, tá tudo correndo como tem que acontecer, tirando o fato das pessoas quererem agir como agem nos seus países, não deixando a polícia trabalhar, e é isso que vai acontecer. Se o trabalhador não tiver paz para trabalhar aqui, ele vai ter paz de um jeito ou de outro. Então é isso aí, pessoal. Falei pra caramba, tem muito mais pra falar, mas eu sei que vai sair muito mais vídeo por aí e vai ter muito mais o que comentar, beleza? Então, falou!